Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva com o técnico Eduardo Barros no pós-jogo de Amazonas 0, Ferroviária 0. Pode começar. Professor, eu queria que o senhor destacasse o jogo de hoje. Minha pergunta é muito específica. Essas mudanças que o senhor precisa fazer no elenco, você acha que isso poderia ser um fator determinante para o elenco não conseguir performar e chegar ao resultado positivo? São 9 jogos com o senhor, e só 2 vitórias, o time teve os dois gols anulados. É apenas uma forma de jogar ali para dentro da área. Você acha que essas mudanças, essa falta pode talvez dificultar uma sincronia e um entrosamento da equipe? Eu acho que a gente tem que... Boa noite, primeiramente. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com afirmações assim tão pragmáticas, porque se a gente avaliar o trabalho como um todo, tinha 2 objetivos iniciais antes do início da Série B, que era conseguir a vaga para Copa do Brasil e da Copa Verde do ano que vem. Isso foi conseguido. E num segundo momento ser campeão estadual, que isso também foi conseguido. Quando você coloca no mesmo, assim, num pacote só, né, 9 jogos, muitas mudanças, parece que o trabalho está sendo mal feito. E o trabalho não está sendo nem um pouco mal feito, os jogadores estão se dedicando muito. Nós fizemos 2 jogos em que, obviamente, faltou o gol em ambos os jogos, mas com cenários completamente distintos. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Corinthians foi campeão estadual e rodou o time inteiro depois para estrear no Campeonato Brasileiro. Então nós fizemos uma final desgastante contra o Nacional e praticamente repetimos o time viajando de madrugada para jogar contra o Goiás. E terminamos o jogo em cima do Goiás, tentando, e o Goiás fazendo cera. Teve pouquíssimo tempo de bola rolando no segundo tempo. E tem uma crítica em relação a mim nesse jogo que vocês podem fazer, é que naquele jogo o time não agrediu o Goiás. Nós tivemos as melhores chances do jogo no primeiro tempo, quando ainda estava em igualdade numérica. Nós tivemos uma chance com o Alisson, uma chance com o Tavares. Hoje não. Hoje nós tivemos chances do início do jogo ao final do jogo, e por 2 infelicidades, nós tivemos 2 situações de impedimento corretamente marcados. Já assisti com frieza, com clareza as 2 situações, e ambas estavam impedidas. O Henrique Almeida, num primeiro momento, talvez ali uns 30, 40 centímetros impedido, e nesse segundo momento um desvio. Provavelmente a bola vendo na câmera de trás, a bola iria para o gol e seria uma vitória que coroaria a semana dos jogadores. Que os jogadores trabalharam muito, se dedicaram muito, nós não oferecemos nenhuma oportunidade para a Ferroviária e os jogadores se dedicaram no que era para fazer. Tem ajuste para fazer? É claro que tem. A gente queria ter uma melhor pontuação, mas o trabalho está em andamento. Se vocês repararem, hoje houve 2 estreias. O Alexandro faz seu primeiro jogo como titular, que é um jogador que veio para a Série B. O Fernando Neto faz o seu primeiro jogo como titular. Depois você investiga após quanto tempo que ele não faz um jogo como titular. E tudo isso demanda tempo. A gente quer um processo muito imediatista para um movimento que é demorado pela natureza, que é a criação de um time. Olha o time que terminou a Série B do ano passado, ou talvez não o time que terminou, mas o time que fez a maior parte da Série B do ano passado com o Amazonas. Olha aquele time e olha o time de hoje, né? Então, vou dar um exemplo só. Um dos grandes destaques da Série B foi o Serafim. Nós não temos hoje no elenco um jogador com essa característica. Então não adianta ficar no imaginário de ninguém que a equipe vai conseguir jogar como jogava com o Serafim. Com os jogadores que nós temos à disposição hoje, a característica de jogo ela vai mudar. E por isso as mudanças, e eu estou fazendo mudanças, porque eu estou tentando encontrar a todo momento o 11 ideal. Eu acho que essa minha contextualização, ela tira um pouco do peso de tanta crítica que você colocou. Professor, mas tudo bem, você falou que o Goiás jogou bem, agora teve uma melhora. Mas também isso não tem a consciência também de ver que o Amazonas também falta um pouco mais de criatividade. Não é aquela jogada, aquele jogo que pode ser convincente? Você acha que é fácil furar bloco baixo? Furar bloco baixo é muito difícil. No primeiro tempo que o jogo estava, embora o campo atrapalhasse a construção na nossa própria metade de campo, no campo de ataque a gente conseguiu produzir muito e produzimos de todas as formas. Produzimos com lances por dentro, que gerou a expulsão. O Alexandre teve uma chance por dentro. Tivemos lances de cruzamentos de ambos os lados. Nós perdemos um lateral direito por lesão no primeiro tempo. Isso inviabilizou a gente talvez ter um pouco mais de jogada com o Acapo do lado direito, que é um perito da posição e já fez boas partidas jogando nessa posição que ele atuou hoje. Então, eu não diria que faltou criatividade hoje. Hoje faltou a competência da gente conseguir fazer o gol. Nós tivemos inúmeras oportunidades e nós buscamos o gol do início do jogo
ao final do jogo. Tivemos chance de bola parada com o Tavares, tivemos a chance frontal do Fernando Neto, que também, infelizmente, a gente não conseguiu fazer, além das oportunidades do segundo tempo. No segundo tempo, contra bloco baixo, é difícil criar. É só olhar os jogos de futebol de maneira universal. Quem que consegue criar com tanta precisão contra bloco baixo? Você vai ter que achar um cruzamento com pouquíssimo espaço para cruzar, uma finalização de média distância, ganhar um jogo numa jogada de bola parada. E todo este repertório, a equipe, diferentemente do jogo contra o Goiás, e aí podem fazer a crítica a mim, mas diferentemente do jogo contra o Goiás, hoje não. Hoje a equipe produziu, pode produzir mais? Claro que pode produzir mais. Mas hoje nós produzimos o suficiente para fazer gols. Infelizmente, os 2 que nós fizemos estavam impedidos e as outras oportunidades que nós tivemos, nós não conseguimos aproveitar. Mas os jogadores, eles merecem parabéns pelo esforço, pela dedicação, pelo compromisso do jogo. Pelo resultado, claro, ele é frustrante. Professor, junto com o Volta Redonda, o Amazonas é o time que ainda não marcou gol na Série B. Isso tem influência? A torcida do Amazonas estava acostumada com aquele goleador, o Sassá. Hoje não tem mais o Sassá. Então, como a torcida hoje precisa de um goleador, já que o Amazonas não balançou a rede ainda na Série B? Nós temos jogadores com essa missão, né? Nós temos o Henrique Almeida, que é um goleador em toda a sua carreira. O Luan tem capacidade de fazer gol. E o Vitor, que está tendo a sua primeira experiência nesse nível competitivo, também é um jogador que foi goleador por onde passou, podem acompanhar. Então nós temos jogadores que são peritos nessa característica e nós temos jogadores auxiliares que também vão contribuir com gols ao longo do campeonato. O Alexandre é jogador que tem gol, o Varanda tem gol, o Tavares tem gol, chegaram atacantes contratados para incorporar o elenco já nesse fechamento de janela, que também tem gols em seus históricos nos clubes que atuaram. É claro que incomoda, a gente gostaria de ter uma outra métrica aí de aproveitamento nesse fundamento do jogo, e a gente espera que ele apareça o quanto antes e que Deus permita que seja na próxima rodada. O senhor fala dessa questão de tempo, né? Tempo para o time entrar no seu ritmo, nas suas jogadas, nas suas táticas. A Série B já vai para a terceira rodada. O quão rápido o senhor acha que tem que ser mais acelerado esse processo para que não fique um aprendizado tardio, né? Lá ali pela 11ª rodada, do seu estilo de jogo no elenco? O aprendizado ele é contínuo e interminável. A equipe ela não tem fim. Ela só não é do dia para a noite, como muitas pessoas que militam no futebol, infelizmente, acham que são. Né? Existe um processo, como eu disse, hoje eu coloquei um time para iniciar que ainda não havia iniciado. Então, a gente quer que tudo aconteça para amanhã. Nós vamos trabalhar para que esse entendimento, compreensão e consequente aplicação no jogo, ele seja o quanto antes. Agora, o tempo ele é relativo. Nós vamos trabalhar e tentar jogar melhor do que nós jogamos hoje contra o América e contra o Avaí, contra o Atlético e assim sucessivamente. Aprendizado é tardio. Aprendizado tardio do quê? Eu já disputei grandes competições, ganhei grandes jogos e não deixei de aprender por causa disso, e a equipe não tem que deixar de aprender por causa disso, e nenhum profissional, no meu entendimento, deveria de deixar aprender ou evoluir considerando o fator tempo. O aprendizado ele é permanente no meu ponto de vista. Boa noite. Levando em consideração o contexto que o senhor trouxe também para a gente, queria entender se o senhor enxerga se existe ou a que nível está o equilíbrio de tentar entender exatamente quais jogadores o senhor pode usar para determinadas partidas. Hoje já entende-se como essa identidade, ou a que nível está essa criação realmente de um Amazonas à la Eduardo Barros? Essa pergunta ela é muito subjetiva, né? A que nível está? Nós estamos buscando, jogo a jogo, o melhor rendimento da equipe. E como que você mensura objetivamente rendimento da equipe? Criar e aproveitar chances e não ceder chances ao adversário. Se a gente partir dessa premissa, o jogo de hoje é um jogo que a avaliação da equipe ela tem que ser positiva. E nós vamos repetir essa avaliação contra o América e assim em todos os jogos. Nós temos um elenco com uma quantidade importante de jogadores. E nós estamos observando todos eles e a cada rodada nós vamos colocar em campo nós vamos convocar os 22, 23 que a gente entende que são os mais preparados para aquela rodada e nós vamos fazer o mesmo para o 11 inicial. Nós vamos avaliar quais são os jogadores
que estão mais preparados para aquele jogo, para aquele contexto específico que a gente vai enfrentar. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Eduardo.